O que fazer quando estiver com medo? Você já esteve com medo? Lá em casa nós temos vários medos. Um dos nossos medos é medo de baratas. Alguém tem medo de barata? Se eu ouvir um grito, de repente, eu sei que é a Cíntia gritando porque ela viu uma barata. E eu posso então ser o herói e salvar a minha esposa daquele bicho nojento, né? Tinha uma noite que o Joel, ele estava passando pelo corredor e passou uma barata e foi para dentro do quarto dele. E ele chegou e disse: pai, eu não vou poder dormir no meu quarto. Eu vou precisar dormir no seu quarto hoje à noite. Eu disse: ah, não. E eu revirei aquele quarto, nós olhamos em tudo e não achamos a barata. Ele disse: Joel, você pode dormir tranquilo. Ele não está mais lá. E eu fui, desliguei as luzes, deitei na minha cama, ao lado da minha esposa, e de repente eu senti correndo pela minha camisa. E eu joguei aquele negócio e bateu nos papéis lá de casa, assim, lá do quarto. E eu disse: Cíntia, eu acabei de achar a barata. E ela disse: eu não vou dormir nesse quarto. Começou a mesma história. Bem, talvez você já enfrentou medo, talvez você conhece alguém que também já enfrentou medo. Tinha uma vez que eu estava voando num avião, eu entrei no avião e eu fui para sentar e ali estava um rapaz jovem, forte, mas eu vi que ele não estava muito confortável, sentado ali no avião. Ele estava suando bastante, a cor dele não parecia muito bem, e ele estava ali com uma Bíblia pequena nas mãos, as suas mãos bem brancas assim, de tanto agarrar essa Bíblia. E eu sentei do lado dele e eu disse: oh, que bom, você é evangélico? Ele disse: não. Eu disse: ah, então por que está com a sua Bíblia? Ele disse: eu tenho pavor de voar. E eu estou aqui com essa Bíblia, torcendo que Deus vai me guiar, vai me proteger nessa viagem. Eu disse: olha, que bom, eu estou do seu lado, eu posso até te dizer o que tem nessa Bíblia para te dar esse conforto. E nós conversamos, o avião decolou e de repente ele não percebeu que estávamos já no ar voando. E ele conseguiu fazer a viagem. Tem muitos tipos de medo, né? Uma pessoa veio para mim, uma senhora da igreja, ela disse: olha, eu não posso ir mais no culto. Eu disse: mas por que não pode ir mais no culto? Porque eu descobri que eu tenho medo de multidões. E na igreja tem muita gente, eu não posso ir mais. Meu avô, ele tem 92 anos. Ele é um homem de fé, um homem de Deus. Já serviu o Senhor muitos anos. Há pouco tempo atrás, nós estávamos morando na mesma moradia. Ele tem uma casinha atrás da nossa, ali na Charlau. E às vezes, às 2, 3 horas da madrugada, eu recebi um telefonema. Randall, eu acho que estou tendo um derrame. Ah, mas vô, tá parecendo muito claro a sua voz. Será que é um derrame mesmo? Não, eu estou aqui com o manual de referência na minha frente, referência médica na minha frente, e parece que os sintomas são de um derrame. Eu disse: mas vô, você está sentindo alguma sensação estranha no seu braço? Ah, agora que você menciona, sim, eu estou sim. Tá bom, vô, eu vou te ajudar, né? Mas às vezes ele sente até o medo de morrer, né? Ou de cair, que é normal. Quais os medos que você enfrenta? Nossos medos revelam o que queremos, o que é importante a nós, o que valorizamos e o que amamos. Hoje eu quero te dar alguns passos. Se você está enfrentando algum medo, se você conhece alguém que está enfrentando algum medo, eu quero te dar alguns passos para poder enfrentar esse medo. Primeiro passo: se você está com medo, você precisa identificar o seu medo. Identificar o seu medo. Pergunte a si mesmo. Aqui algumas perguntas para fazer. Quando acontece? Aonde acontece? Quão frequente acontece?
Quais os medos, pesares, preocupações que você enfrenta? Aonde você vê Deus em tudo isso? E quem é Deus? Agora, existem alguns medos que a gente vai percebendo que são corretos. Quais seriam alguns medos corretos? O medo do perigo. Nosso corpo, ele foi criado por Deus para reconhecer certos perigos. Eu tenho medo de alturas. Tem alguém aqui medo de alturas? Com medo de alturas? Okay. Eu e a Cíntia, uns anos atrás, nós visitamos o Canyon, né, a Fortaleza. Era numa época que você podia ainda fazer essa viagem e passear um pouquinho ali. E não tinha nenhuma proteção ali. Era bem, assim, perigoso. E, assim, tinha uma queda ali de, olha, eu não sei se era 1.000 metros, é bem perigoso ali. E a Cíntia, a minha esposa, ela não tem medo de alturas. Então, ela ficava lá na beira assim, olha só como é longe. E eu, não, Cíntia, não faz isso, volta, não fica ali perto. E eu, assim, bem com medo, bem longe. E ela, sem medo algum. Meu pai, ele teve a ideia, nesse ano que passou, de levar eu, a minha irmã e ele para escalar uma das montanhas mais altas lá do norte dos Estados Unidos. E era para ser uma trilha que a gente ia caminhar e subir e tal. E olha, eu cheguei naquela montanha e o meu pai começou, é por aqui. E era assim. E aquele lago, que era bem grande, começou a ficar menor e menor. E o meu coração, né? E o suor, e aquele medo assim, e eu só olhando para frente. Tá bom, Deus, vamos lá. E consegui chegar lá em cima, e as pessoas disseram, qual trilha vocês passaram? Catedral. Catedral. Eu disse, pai, como é que você faz isso comigo? E nós chegamos numa parte da trilha que o meu pai me preveniu, ele disse, olha, nós vamos passar por um lugar ali que tem mais ou menos uns 2 metros de espessura, assim, é só não cruzar as pernas, é só fazer assim e tal. E eu estava na frente, meio que procurando por esse lugar, mas estava segurando pedras e de repente eu olhei para baixo e a plataforma era só mais ou menos isso aqui. E era uma queda de milhares, parecia para mim milhares de metros, assim. E eu, Deus! Consegui chegar e depois eu xinguei meu pai, né? Como é que ele podia fazer isso comigo? Tem alguns medos que são corretos, medo do perigo. Tem o medo ou temor de Deus, que várias vezes aparece na palavra de Deus. É bom ter um temor de Deus. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia é Eclesiastes, então vamos abrir ali. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 a 14. Salomão, depois de experimentar de tudo, depois de avaliar tudo na vida, ele chega a uma conclusão. Em Eclesiastes 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Teme a Deus, respeita a Deus, reconhece a Deus na sua vida, porque um dia nós vamos aparecer diante dele e nós vamos responder a Deus. Interessante como pastor, muitas vezes eu chego numa conversa e as pessoas falam o seguinte: opa, o pastor chegou, e muda a conversa. Opa, não pode falar essa piada, o pastor chegou. Como se eu fosse alguém que, tem que respeitar e temer e tal. E muitas vezes eu falo assim, sim, eu cheguei, mas Deus já estava aqui há muito tempo. A ideia de que reconhecemos que Deus existe, que Deus está presente e que Deus vê tudo que a gente faz e um dia nós vamos responder a Deus. Esse temor é bom, é correto. Tem também medo por causa de culpa.
Medo por causa de culpa. Provérbios, pode voltar algumas páginas só. Provérbios 28, versículo 1. Fogem os perversos, sei que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da culpa, algumas pessoas fogem mesmo quando não estão sendo perseguidos. Isso aconteceu uma vez comigo lá em Porto Alegre. Estava com o carro passeando lá no centro de Porto Alegre. De repente eu vi um dos rapazes com quem eu joguei basquete. Eu parei o carro, dei uma buzinada e eu falei: "Oi, fulano!" E a pessoa ouviu o nome dele e pum, correu. Eu disse: "Não, é só o pastor." Aí ele: o pastor. Ele voltou, me abraçou e disse: "Ai, que bom, né?" Ficou meio sem jeito. Eu percebi que ele estava fugindo sem que alguém estava perseguindo ele. Isso é medo por causa de culpa. O medo é correto e bom quando nos movimenta a Deus e um comportamento que agrada a Deus. Mas existem aqueles medos que são incorretos. São incorretos. Um medo que é incorreto é medo do homem e não de Deus. A palavra de Deus fala muito sobre temer o homem, ter medo do homem. O que a pessoa vai pensar de nós, o que a pessoa vai falar de nós, como vai pensar e reagir conosco. E a gente vê isso muito na palavra de Deus. Vamos abrir em João capítulo 12. Você vai lembrar dessa situação, João capítulo 12, versículo 42. Jesus era alguém popular, por um tempo, mas nem todos queriam segui-lo por alguns motivos. Versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso não acontece hoje em dia. Acontece sim. Aconteceu na minha vida. Sabe, o meu pior medo era ficar na frente e dar uma palestra. Quando eu era jovem, eu lembro da minha primeira palestra. Eu segurei a folha e a folha fez assim. Eu lembro da minha primeira pregação. Eu comecei a pregar e a minha voz não segurou. A minha voz subiu, desceu. Ele falhou várias vezes e a minha mensagem de vários minutos era poucos minutos, porque eu estava com medo. Um medo incorreto, porque era um medo, o que as pessoas vão pensar de mim? E de vez em quando esse medo surge, às vezes. Eu lembro, alguns anos atrás, fui convidado para ser o preleitor na formatura do seminário lá de São Paulo. E preparei a minha mensagem, eu cheguei a sentar ali na frente e eu olhei e tinha mais de 800 pessoas, e professores, e pastores. E eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? Deus, socorro! E aquele suor, né? Aquele frio e calor subindo assim, e as mãos todas molhadas. Eu, por favor, Deus, eu não estou aqui para minha própria glória, eu estou aqui para te servir. Me ajuda a poder superar esse momento aqui. São medos incorretos. Existe também o medo das coisas temporais em vez das coisas eternas. Em Lucas capítulo 12, versículos 4 a 5. Jesus, mais uma vez, falando aos fariseus, diz: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Às vezes nós não pensamos no depois.
Estou com um problema lá no emprego. Meu chefe diz que eu preciso mentir no telefone. E eu não quero perder o meu emprego, então eu vou mentir. Isso ajuda a solucionar um problema imediato, mas não resolve o problema com Deus, que vê tudo. Talvez você está na escola. Eu lembro que eu estava no 2º grau, e isso lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá por um ano, estava na aula de espanhol. E como português e espanhol é muito semelhante, olha, eu ganhei notas altíssimas no espanhol. Mas tinha um jogador de futebol americano, eu tinha 15 anos, ele era o dobro do meu tamanho. E ele sentava atrás de mim. Então ele fazia assim, aqui nas minhas costas, né? Passa o seu trabalho. Passa a sua prova, né? E eu, nossa, esse cara vai me matar. Mas eu tinha aquela decisão a fazer. Eu vou passar todo o meu trabalho para ele, ou eu vou manter a minha moralidade, né? A minha honra. E eu orava muito: Deus, por favor, me ajuda. E sabe que a gente se tornou muito amigo, e eu pude ter um ministério na vida dele por causa de algumas convicções que, na graça de Deus, eu mantive ali. Então nós podemos fazer algumas decisões que ajudam no hoje, mas não na eternidade. E às vezes nós temos medo de coisas temporais em vez das coisas eternas. E nesse texto nós podemos ver também fariseus que não pensavam tanto no amanhã, no momento que estariam em frente a Deus. E mais o medo que é incorreto é medo das coisas que não podemos mudar. Não podemos mudar. Provérbios capítulo 3, versículo 25. Provérbios capítulo 3, versículo 25. Não temos o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Poxa, hoje com tantos desastres, pessoas podem ficar presos no seu medo. Eu lembro da primeira vez que assaltaram a nossa casa. Acho que eu já falei um pouco sobre os meus pesares nessa área. Me assaltaram 13 vezes desde 96 que nós estivemos aqui. Mas aquela primeira vez, depois que eles limparam tudo em nossa casa, eu lembro aquelas 2, 3 noites ali, tentando dormir. Você escuta cada barulho que acontece na rua e ainda imagina outros barulhos, né? E foi meio complicado, mas era algo que eu não podia controlar. Eu não podia fazer nada. Eu já fechei, tranquei todas as portas e era uma questão ali de confiar em Deus. Então tem pessoas que têm medo das coisas que não podemos mudar. Então o medo é incorreto e é pecaminoso quando nos motiva a pensar e nos comportar de maneira que não agrada a Deus. Então, quando nós agimos e pensamos de uma maneira que não agrada a Deus, então o medo é incorreto. Então, identifique o seu medo. Identifique o seu medo. Segundo passo. Parece um passo bem simples. Confie em Deus. Confie em Deus. Você pode ir para o psiquiatra e receber um monte de remédios, e você pode fazer algumas consultas e ganhar várias dicas em como lidar com o seu medo, mas o que funciona é esse passo. Confie em Deus. Confie em Deus. Ontem à noite, o meu pequeno Jason, tem 4 anos, ele estava sozinho. Era eu, Cíntia e Jason. Os meus 2 filhos estavam na casa de amigos, né? E o Jason, ele chegou, ele disse: pai, eu não posso dormir sozinho, eu estou com muito medo. Aí bate um pouco, né, no coração, ai. Não, mas você pode, a gente vai estar bem próximo, não se preocupe.
Não, eu não posso, estou com medo. E só piorou. Ao ponto da gente dizer, tá bom, você pode, por enquanto, você pode dormir na cama. E ele apagou, em poucos minutos, ele apagou. Por quê? Porque ele sabia que ele estava bem próximo dos seus pais. E os seus pais iam protegê-lo, cuidá-lo. Sabe que nós podemos também confiar em Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus presente. Muitas vezes quando eu faço capelania e eu estou passando de leito em leito, pessoas que estão passando por muito medo, que seja medo de uma cirurgia, medo da morte, medo de abandono, eu posso dizer, olha, nós não estamos sozinhos. Isso aqui é uma reunião a 3. Eu, tu e nosso Deus. Nós podemos confiar na presença de Deus. E a palavra é repleta de dimensões da presença de Deus. Nós cantamos hoje à noite sobre várias frases, várias ideias da presença de Deus. Ele não nos abandonará. Só que quando nós chegamos naquele momento de grande dificuldade, muitas vezes nós questionamos a presença de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus em nossas vidas. Uma das coisas que eu tenho feito é estudar o Antigo Testamento desde o início do ano, e eu fiquei surpreso com as aparições, as vezes em que o anjo do Senhor apareceu. E foi legal ver a quem o anjo do Senhor, o anjo de Jeová, apareceu. E eu e vários outros teólogos, eles creem que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é, na verdade, o próprio Jesus Cristo, antes dele vir à Terra aqui. E eu não tenho tempo para mostrar todos, mas eu gostaria de te mostrar algumas das pessoas a quem o anjo do Senhor apareceu. Em Gênesis capítulo 16, se você pode abrir ali, Gênesis capítulo 16, nós temos a primeira pessoa que recebe a visita do anjo do Senhor. E você vai notar que não é um príncipe, você vai notar que nem é um homem. Você vai notar que o anjo do Senhor aparece a uma pessoa que naquela época era insignificante. Era uma pessoa que naquela época não valia nada. Em Gênesis capítulo 16, versículo 7, nós encontramos Agar, que é serva de Sarai, esposa de Abrão. No versículo 7 nós lemos, tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Não posso dizer toda a história aqui, mas Agar era uma serva de Sarai. Lembra que Sarai e Abraão foram prometidos ter um neném, mas estava demorando, eles estavam perdendo um pouco a esperança, então meio que ajudaram Deus, né, na sua opinião. Então, Sarai pediu para Agar dormir com Abraão e gerou um filho, e tudo isso gerou grande inveja e ira no coração de Sarai. E Sarai expulsou Agar. Agar, ela já era assim, uma escrava, agora ela foi abandonada, ela está indo em direção ao Egito e ela está realmente sentindo abandonada e só. E quem aparece? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece e pergunta, onde você vai? Será que o anjo do Senhor precisava saber disso? Não, já sabia. Mas queria mostrar a sua preocupação, o seu cuidado, o seu carinho. Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. E no versículo 9 diz, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que
por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. O anjo do Senhor, eu creio que era Jesus Cristo, apareceu a Agar, uma serva egípcia, e disse: olha, você vai dar à luz. E naquela época, dar à luz era perigoso, mas Deus vai cuidar disso. Não somente isso, eu vou multiplicar a sua descendência. Aquela pessoa insignificante teria uma descendência enorme e significante. E não somente isso, mas até falou e deu um nome ao filho. Deus ouve, Deus escuta. Pode imaginar, assim, Jesus Cristo ali, o anjo do Senhor, mostrando seu carinho, mostrando a sua presença, mostrando o seu amor, mostrando a sua graça, dando nome para o filho, e ainda dizendo que esse filho vai crescer e vai ter influência. Como é que ela reagiu a tudo isso? No versículo 13 diz: então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Berlai Roi, está entre Cádiz e Ben-Red. Ela reconheceu, poxa, foi honrada com a visita do anjo do Senhor. E ela disse ainda mais: Deus é o Deus que vê. Ele vê a minha situação, Ele vê a minha vida, Ele vê a minha dificuldade, e esteve presente comigo. E ela deu nome àquele poço, o poço do Deus que vê. Nosso Deus é um Deus que vê, um Deus que ouve nosso clamar. Em vez de deixá-la morrer, deixá-la abandonada, o anjo do Senhor apareceu. E nós podemos ver o anjo do Senhor aparecendo em momentos importantes. Há pessoas que estavam completamente aterrorizados, temendo a sua vida, temendo as situações. E podemos citar vários. Nós temos Jacó em Gênesis 32. Jacó, com 77 anos, ele decide voltar à terra dos seus pais. E se você lembra de Jacó, ele foi um mentiroso. Ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu pai, ele enganou a todos. E para resumir, a vida dele não foi tão glorioso. E agora ele está voltando com 77 anos. Mas o seu irmão, Esaú, está muito aborrecido com ele. Ele lembra que ele teve que fugir para sua própria segurança, porque seu irmão, como ele foi enganado, queria matá-lo. Então ele chega mais perto e mais perto e mais perto do seu irmão, e ele começa a ficar com medo, apavorado. E em Gênesis capítulo 32 é interessante que ele tenta bolar um plano para apaziguar o seu irmão, a situação, e então ele divide a sua família, ele divide os seus bens, ele vai mandando por partes. Nós podemos ver no versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só. E aí ele está sozinho, num lugar muito perigoso. Você já ficou sozinho num lugar muito perigoso? Meu pai, quando eu era jovem, ele gostava de fazer caminhadas, trekking, assim, ir nas trilhas. E eu passei junto com ele e um grupo de jovens 14 dias na mata, perto do Canadá. E nós ficamos mais ou menos 7 dias em trilhas e chegamos a um ponto que o guarda florestal veio e chegou para a gente e disse: olha, eu preciso
avisá-los que nós temos alguns ursos enormes que estão passando por aqui e já atacaram alguns que estavam passando por aqui. Vocês vão precisar pegar toda a sua comida, colocar na árvore e vocês vão ter que montar uma vigia durante toda a noite. E adivinhe quem pegou das 2 às 3 da madrugada? Eu com uma lanterna no meio do escuro, preto assim, sozinho. E eu estava com medo. E cada barulhinho é um urso. É um urso. É um urso. Para minha alegria, chegou 3 horas da madrugada, nenhum urso, e eu fui dormir, acordei, nenhum urso prejudicou a gente. Jacó, ele está num momento sozinho, ele está com muito medo, medo do seu irmão, medo de tudo. E quem aparece? O anjo do Senhor. Versículo 24. E lutava com ele um homem até o romper do dia. E tem uma luta incrível a noite toda, e não só uma luta braçal e física, mas também uma luta espiritual. E Jacó, ele abraçou o anjo do Senhor, pediu uma bênção, e foi um momento incrível. Mas no versículo 30, o resumo disso, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Incrível, ele disse: olha, eu estive na presença de Deus, eu vi ele face a face e ele poupou a minha vida. E não somente poupou a vida dele, mas começou ali aquela transformação. Transformação do seu nome para Israel, transformação da sua vida para um homem de Deus. E no fim da sua vida, chegamos em Gênesis capítulo 48. Em Gênesis capítulo 48, versículo 16, ele está falando suas últimas palavras aos seus filhos. E ele diz o seguinte, no versículo 15, abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoa estes rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Falou: olha, estive por muitas dificuldades, mas quem me acompanhou foi o Senhor, foi o anjo do Senhor que me acompanhou. Então nós podemos confiar em Deus, porque Deus, ele está presente em nossa vida. Em vários momentos, Deus enviou o anjo do Senhor, que creio que foi Jesus Cristo, para Agar, para Jacó, para Gideão, para Davi. E para Davi ele chegou, e nós podemos ver em Salmo 34. Salmo 34, um dos grandes salmos que eu gosto de usar muito. Pensamos que foi no momento que ele estava fugindo de Saul, que ele chegou ao rei dos filisteus, o rei Aquis, e ele se fingiu de doido, de louco. E o rei expulsou ele: não, já tem muitos loucos aqui, pode sair, não preciso de mais. E Davi, ele escreveu o Salmo 34, e vamos olhar, versículo 6, Davi diz: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Davi disse: olha, eu posso confiar em Deus. O anjo do Senhor está ali acampando em volta e não vai permitir nenhum mal fora dos seus planos para acontecer comigo. Podemos falar de vários outros: Abraão, Moisés, Josué, Manoá, em que o anjo do Senhor apareceu. Como nós estamos nos Salmos, eu gostaria de dizer o seguinte: para você confiar mais e mais no Senhor, eu quero sugerir que vocês meditem nos Salmos. Meditem nos Salmos. Nos Salmos nós aprendemos muito os nomes de Deus.
Ele é fortaleza, Ele é escudo, Ele é rocha. Nós podemos confiar nele. Tem vários salmos que nos aconselham a botar a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Então podemos confiar em Deus porque Ele é um Deus presente. Podemos confiar em Deus também porque Ele tem um plano para a nossa vida. E não importa o que vier, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. 29 diz, porque o propósito de Deus é para nos conformar na imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então tudo que vem, as dificuldades, os medos que enfrentamos, Deus está usando para nos ajudar a ser cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Então devemos identificar o medo, nós devemos confiar em Deus e, terceiro passo, devemos amar a Deus acima de tudo. Temos que lidar com o nosso coração, lidar com culpa que vai surgindo. Lembra daquele rapaz que fugiu sem que alguém estava procurando ele? Nós temos que lidar com as coisas da nossa vida que nós fizemos de errado, mas muitas vezes com pessoas com medo é lidar com as coisas que não fizeram. Ah, pastor, eu tenho medo de evangelizar. Isso traz culpa, porque nós devemos compartilhar nossa fé. Então nós precisamos fazer o quê? Pedir perdão a Deus pela negligência daquelas coisas que Deus pediu, Deus ordenou e nós não estamos fazendo. Então vamos amar a Deus acima de tudo, lidando com o pecado em nossa vida, lidando com a culpa do passado. E vamos entregar os desejos que controlam a nossa vida a Deus. Sabe, quando nós enfrentamos medo e preocupação, quais são alguns dos desejos que mais nos controlam? Eu diria assim: dinheiro, pessoas e controle. Você já ficou preocupado? Já ficou com medo por causa de falta de dinheiro? Às vezes acontece bastante em nossa vida, né? Quando estava nos Estados Unidos, nós estamos levantando recursos para voltar. E eu reuni com o chefe da missão financeira, chefe financeiro, ele disse, você precisa levantar bastante recursos para poder voltar para o Brasil. E aí começou aquele suor, aquele frio, né? Eu pensei, poxa, mas Deus, como é que vai suprir? E Deus supriu. Salmo 33, versículo 19, versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Deus, Ele pode suprir até na hora da fome. As coisas bem difíceis, Deus pode suprir, podemos confiar nele. Então devemos amar Ele, não nos preocupar com as coisas financeiras. Às vezes nos preocupamos com o que as pessoas podem falar ou pensar da gente. Às vezes não somos transparentes. Às vezes nós evitamos de falar e confrontar. Mas não precisamos temer o homem. De novo nos Salmos. Mas devemos temer a Deus. E muitas vezes nós temos medo porque nós não podemos controlar as nossas circunstâncias. Enquanto nós podemos confiar nele. São alguns dos desejos dos ídolos que controlam nossa vida. Então nós devemos amar a Deus, acima de tudo, com as suas palavras, a sua mente e as suas ações. Abrem Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Se você enfrenta ansiedade ou medo, você precisa grifar bem esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 6, devemos amar a Deus com as nossas palavras. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Se você anda preocupado, se você anda com medo, então fale. Demonstre o seu amor a Deus com as suas palavras. Ore.
Se você não sabe como orar, pede para alguém te ajudar a saber como orar, como levar os seus medos, as suas preocupações a Deus, porque Ele te ama e Ele vai te ouvir. Ame a Deus com a sua mente. Versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, quando nós falamos a Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando agradecemos a Deus, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. Versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então nós devemos amar a Deus com o nosso pensar. Quando nós ficamos com medo, muitas vezes vivemos num mundo de fantasia. Eu acho que vai acontecer isso. Pode acontecer isso. Não sei se vai acontecer isso. Nós temos que pensar aquelas coisas que são nobres, que são puros, que são corretos, que são justos, que existe algum louvor. Isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. E devemos mostrar o nosso amor a Deus com as nossas ações. Com as nossas ações. Então você vê no versículo 9: o que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós devemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos na igreja, nas pregações a respeito de Deus, que Ele é bom, que Ele é de confiança. Então nós devemos agir assim, colocar isso em prática na nossa vida. Devemos ter as prioridades certas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós aprendemos em Mateus 6, versículo 33. Devemos ser obedientes. Devemos praticar a palavra. Assim demonstramos o nosso amor. E por último, o último passo: serve aos outros em amor. Eu aprendi muito a respeito de medo quando eu era pastor de jovens. Isso faz um tempo, né? Faz quase 20 anos. Naquela época era muito importante para o pastor de jovens levar o seu grupo para um campo missionário. Então eu disse para o meu grupo: vamos para a Amazônia. Eu falo português, já conheço alguns missionários. Só que o grupo onde eu era pastor era de Indiana, era da roça, eles nunca saíram muito longe de casa. Então, comentei isso, todo mundo ficou empolgado, mais de 20 pessoas, sim, vamos lá para a Amazonas, vamos lá para a selva, vamos lá falar de Jesus para as pessoas lá. Só que nenhum tinha já voado num avião, e tinha muitos apavorados. Não posso entrar no avião. Então, tivemos que ter várias sessões ali, né? Deus, Ele pode ajudar, Ele vai te ajudar a superar esse medo. Até um dos jovens eu tinha que achar um voo de 15 minutos, né, para ele ir e descer e voltar. Superamos isso. Só que eu lembro quando nós decolamos, eu olhei para trás e estava todo o grupo assim agarrado no banco da frente, na cadeira da frente assim. Conseguimos chegar. Só que não chegamos direto na Amazônia, nós chegamos em Bogotá, Colômbia. Era um lugar que a gente tinha que parar para passar a noite só e de manhã a gente ia sair. Só que nós chegamos lá e os missionários receberam a gente, trouxeram a gente de volta para a casa deles, e no caminho falaram, no culto de oração veio uns caras de metralhador e a gente ficou todo mundo de refém e tal, e agora Bogotá é o lugar mais perigoso no mundo e é o capital do assassinato e tal, e nosso pessoal, eles nem trancam as casas, né? Assim, eles deixam a chave no carro. Então eles ficavam apavorados. Poxa, mas Randall, como é que você nos trouxe aqui para Bogotá? Eu disse, não se preocupe, nós vamos sair de manhã cedo, não vai ter problema. Aí nós acordamos cedo, fomos para o aeroporto e ouvimos que o avião já tinha saído. Já foi para Letícia e que nós teríamos que passar 3-4 dias em Bogotá. Isso foi logo depois que mataram aquele americano, aquele
jogador de futebol que fez um gol contra os Estados Unidos, né? E todo mundo ficou apavorado. Ninguém queria sair. Disse, não, nós temos que confiar em Deus, vamos sair, vamos fazer, né? Um ministério aqui em Bogotá, Deus mudou os planos, vamos lá. Não, tudo bem, conseguimos. Finalmente, pegamos o voo, chegamos em Letícia, Colômbia, depois nós pegamos o barco, chegamos a Benjamin Constante. Na hora de sair, veio um temporal, nunca vi um temporal tão forte. Chuva, 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 a gente teve que escalar, assim, parecia uma montanha de lama com as malas, e eu via, assim, jovens e algumas das mães que vieram juntas, né, descendo, assim, e eu, nossa Deus, finalmente chegamos em cima com as malas, deixamos tudo pronto, e os missionários chegaram lá e disseram, olha, não tivemos tempo para armar as redes, vocês vão ter que dormir no chão, com colchão. Eu disse, não, tudo bem, a gente consegue. Mas eu preciso avisar vocês que nós tivemos, com as chuvas, uma infestação de ratos. E as mães que estavam lá disseram, o quê? Ratos? Randall, como é que você nos trouxe aqui? E ficaram de novo, apavorados. Paralisados com o seu medo. E não iam fazer mais nada ali. Eu disse, nossa, não podemos fazer isso. Tem um monte de crianças aí que estão esperando a gente fazer um ministério de BF aqui. Vamos sair, vamos ministrar. E finalmente eles conseguiram. Mas aquele medo poderia ter nos paralisado, poderia ter encerrado todo aquele ministério às crianças e aos adultos daquele bairro ali, daquela cidade de Benjamin Constante. E sabe, pessoas que lidam com medo, muitas vezes eles deixam de servir a outras pessoas em amor. O medo, ele nos paralisa, mas como nós já lemos hoje em 1 João, capítulo 4, versículo 18, o amor perfeito, ele lança fora o medo. Então, se você vê uma mãe que tem medo de nadar e o seu filho cai na água, o que aquela mãe vai fazer? Vai pular para dentro da água para salvar o seu filho, porque o seu amor é maior do que o seu medo. Nós devemos desenvolver um amor por Deus que nos leva a um amor pelos outros, que leva a um serviço, a um servir. Romanos 12, 1 a 2 é bem conhecido. Nós devemos, né? Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. Nós devemos nos entregar a Deus como oferta viva e para ser usado por Deus. E nós devemos demonstrar amor. E se você ler Romanos 12, vai ver que nós demonstramos esse amor através do ministério na igreja local. Não somente isso, nós servimos todo dia as pessoas, colocamos as necessidades das outras pessoas acima das nossas necessidades. Isso é algo que lança fora o medo. Quando você deixa de pensar, poxa, eu não posso ir para o culto porque eu estou com medo das pessoas lá, e você então tem um amor pelas pessoas que estão lá, e você diz, não, eu sei que eu tenho esse medo, mas eu vou servir, amar as pessoas que estão lá. Servir as pessoas em amor. E nós temos vários versículos que falam sobre esse amor que é tão importante. Então nós temos vários medos, que vão de medo de barata, medo de voar, medo de ficar sem dinheiro, medo das pessoas olhar errado para ti, medo da morte, medo de abandono, e assim vai. Identifique esses medos. Confie em Deus. Ama Deus acima de tudo. E sirva as outras pessoas em amor. E assim você vai ver Deus ajudando você a crescer cada vez mais e mais na semelhança de Jesus Cristo. E sendo usado grandemente para a sua honra e a sua glória. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua graça na minha vida, porque eu sei que eu tenho demonstrado medo e preocupação várias vezes. E o Senhor não desistiu de mim.
Senhor continua presente na minha vida. O Senhor continua derramando o seu amor e o seu cuidado por mim. Obrigado. Pai, eu sei que provavelmente existem pessoas aqui que estão lutando com preocupação, com medo, e precisam também entender que o Senhor é um Deus de graça, misericórdia, amor, um Deus presente, um Deus poderoso. Eu peço que possam, ainda hoje à noite, ter um amor renovado por Ti, um amor pelos outros também. Peço que essa igreja possa ser um refúgio para as pessoas que estão por aí com bastante medo. E que possamos juntos ajudá-los a conhecer Jesus e conhecer o Senhor que é um Deus grandioso. Em nome de Jesus. Amém.